Programa Cult, coisas boas pintam aqui. No quadro Falando Sério, teremos Dr. Rogério e Dr. Tiago falando sobre a AGE. No Cult Aplaude, teremos Nilra falando sobre a PAI. No quadro Saúde, um time de peso falando sobre o Hospital Regional. No Cartas na Mesa, Simone Bel, Diniz Malta. Fique comigo, coisas boas pintam aqui. No quadro Falando Sério de hoje, eu estou aqui com o promotor Tiago Sintra Essado e o advogado Rogério Barbosa de Castro. O assunto de hoje é muito legal, porque é o direito e o espiritismo, que está muito em moda em novelas e filmes. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, gostaria que vocês se apresentassem. Doutor Tiago, fala um pouco da sua formação. Eu sou formado em Direito, formei aqui em Franca pela Faculdade de Direito, fui criado em Franca, filhos de pais espíritas, professores, e estamos tentando aí fazer um trabalho no âmbito estadual e agora já adquirindo uma projeção nacional com esse elo entre o direito e o espiritismo com o fim de tentar melhorar a qualidade da justiça brasileira. E você, doutor Rogério, qual a tua formação? Eu sou advogado, eu me formei pela Unesp, Faculdade de Direito da Unesp aqui de Franca mesmo. Também sou da cidade, advogo na área do direito do consumidor e do direito empresarial, aqui em Franca e Ribeirão Preto. E estamos aí à frente dessa jornada aí, como o Tiago disse, de luta pelo direito, né? Com enfoque nas questões doutrinárias e espíritas, né? E qual que é a maior dificuldade de vocês nessa área? São as leis ou são as más colocações das leis? A maneira que cada um coloca, porque quando a pessoa se diz advogado ou promotor, vem toda aquela vaidade, né? Vem, poxa, eu sou superior a tudo. E isso no espiritismo a gente sabe que não funciona assim, né? Que somos todos iguais, né? Com funções diferenciadas. Só que são poucos profissionais que têm essa noção. Para vocês, como que é isso? Perfeito. Eu acho que a aplicação da lei, ela, para que seja feita mesmo com eficiência e para que essa aplicação gere mesmo justiça, eu acho que ela tem que seguir todos esses preceitos éticos, né, morais, de simplicidade mesmo, que prega a doutrina. Eu acho que na máquina judiciária, desde o mais humilde funcionário que trabalha no fórum, né, até o juiz, o oficial de justiça, todos são figuras essenciais, né, para que um processo seja bem conduzido, né, e de maneira mais humana, né. Eu acho que cada um tem que ter essa noção do seu papel, né, dentro do processo, em juízo, né, para que a gente tenha uma condução do caso tendente a fazer justiça, né. E você colocou bem, né, o direito ele está muito atrelado à questão do poder. Né, isso já vem desde o Império Romano, né, praticamente aí há 2000 anos, há esse certo endeusamento da figura dos operadores do direito. Juiz, promotor, advogado, enfim. Muitas vezes até o sujeito entra na faculdade, ele já aumenta de tamanho. Isso é verdade. Então, e como você bem disse, a doutrina espírita, ela se fundamenta na transitoriedade da vida terrena, né, e nesse princípio de igualdade em relação à origem nossa ante o Criador. Então, nós estamos, sob um ponto de vista, seja espírita e seja também jurídico, né, há apenas uma diferença de funções, mas não diferença aí não uma hierarquia sob o ponto de vista moral, né, mas sim no que diz respeito a cada um tem o seu papel para que alcancemos aí um progresso humano. O que eu sempre acho interessante é que as pessoas que procuram tanto um profissional na medicina como vocês, né, na área jurídica, as pessoas já chegam com uma carência tão grande porque ela não entende de leis, ela não sabe o que vai fazer. E geralmente quando chega e pega uma pessoa, um profissional, que ele já tem essa postura, né, de como vocês dizem, de crescer, né, de achar que é melhor do que todos, ele deixa aquela pessoa cada vez mais retraída, né? Não dá todo aquele conhecimento, aquela paz. Eu já passei por uma situação assim, por isso que eu comento. E eu tenho pena daquelas pessoas humildes que não têm noção hoje de suas funções, o que ele pode fazer, das leis, né? E como que funciona isso? O tratamento, que tem que ter um lado psicológico daquilo tudo, né? Você tem que ter um carinho maior com o seu cliente.
Eu acho que, por exemplo, pela história do direito, né, e o nosso direito no Brasil, ele foi criado, né, e nós estamos lutando contra isso, né, para favorecer, né, ao capitalismo, né, a uma determinada, um sistema político econômico, né, de favorecimento aí às classes mais privilegiadas. Até pela linguagem, né, do direito, que é difícil, ela já afasta aquele jurisdicionado mais humilde, né? Não dá para entender, não dá para entender o que se fala, e nós temos que diminuir essa distância, né, entre aquele e fazer pesar a balança para o lado mais fraco, né? Aquele que se depara com esse emaranhado de questões jurídicas, né? Mesmo para chegar num advogado, pedir uma orientação, você tem que já melhorar a linguagem com esse tipo de pessoa, para o leigo, né? Para que ele efetivamente tenha acesso, né, ao processo, que ele entenda da maneira dele, ele entenda o caso e saiba, né? Então eu acho que começa até por aí, né? Esse exercício de humildade no trato já com o cliente, no fórum, o magistrado tratando as partes com a linguagem mais, principalmente na fase de conciliação, né, com a linguagem menos técnica, né, para que a parte se sinta realmente amparada, né, porque realmente é uma angústia. Que às vezes a gente leva o cliente no fórum, em alguma audiência, ele já vai angustiado, ele acha que é tudo uma coisa do outro mundo, né? Que ele pode sair dali, inclusive, preso, e que é uma gravidade fora do comum. Não, ali são pessoas tentando resolver um conflito de interesses, né? E que devem se portar da maneira mais clara, mais objetiva e mais simples possível, né? E com igualdade de tratamento, né? O doutor Tiago, uma coisa que eu sempre observei nos fóruns é que a energia, quando a gente fala de espiritismo, a energia é muito pesada, por essa tensão toda, né? E até o próprio espaço, são paredes cinzas. Eu, como artista, eu quero ver quadros, eu quero ver flores, eu gostaria que fosse algo assim meio de sonho mesmo, né? Com quadro, com flores, com uma música clássica para tranquilizar o pessoal, né? E isso a gente não vê, toda essa tensão ali dentro, né? Já existe algum projeto de ter um fórum que seja mais agradável para as pessoas que chegam lá, na hora que entra e já se sente um pouco melhor, mais descontraído? Até a construção do fórum, ela é muito semelhante à de um presídio, né? Todo murado, com forte aparato policial. Evidente que há necessidade de ter segurança, mas não a ponto também de transmitir aí um medo, um temor muito grande a pessoas simples que fazem uso desse palco da justiça. E nós temos algumas iniciativas individuais, por exemplo, um juiz, um promotor que aprecia esse lado zen, esse lado espiritual, às vezes ele por si próprio cuida de decorar o seu gabinete de um modo mais agradável, colocando quadros, uma cor diferente, uma cor mais alegre, uma cor mais amena, né? Às vezes um fundo musical para tranquilizar. Então, são iniciativas individuais, né? E nós sabemos que é a partir desses casos que se inicia um processo de mudança, né? Como nós tivemos também, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, que eram semelhantes a presídios, manicômios, e hoje passa por um processo de mudança de mentalidade para quebrar aquele ar de manicômio, de institucionalização, e já se criar um jardim na entrada, não colocar os muros, né? Então nós acreditamos que do mesmo modo como há essas cautelas em relação à saúde, por exemplo, quando o Rogério diz que há aí um temor da pessoa se dirigir ao fórum, quando nós vamos até um consultório médico, nós queremos pelo menos voltar melhor do que nós entramos, e às vezes nós nos deparamos ali com um profissional que sequer olha nos nossos olhos, né? Da mesma maneira, o fórum ele trata de doenças sociais. E então o tratamento tem que ser também fraterno, minimamente, né? Tratar como ser humano mesmo. Exatamente. Né? Bom, e vocês como espírita, há algum ponto de contato entre a ciência e a religião? Acho que total, né? Acho que a religião, embora, lógico, obedecendo e respeitando o Estado laico, né? Nós temos que a religião ela é inata ao homem, né? Não adianta a gente falar se o homem é um animal social, um ser político, já disseram isso, filósofos, eu acho que ele também é um ser religioso por natureza, né?
A religião está no seu âmago, né? Ainda que ele não acredite, né? Eu acho que Deus está a causa primária de tudo, né? A gente acredita e está no âmago de todos. E isso é natural, então a gente não há que fazer diferença. Nós vamos abordar questões religiosas dentro do direito, nada disso. A religião já é algo natural, né? Na verdade, o que nós estamos percebendo é uma que nós chamamos de positivação, mas numa linguagem mais popular é da introdução nas leis de conceitos religiosos, éticos, morais, universais, independentemente desta ou daquela religião. Por exemplo, a base da doutrina espírita e de boa parte dos outros segmentos religiosos é o respeito ao próximo, como a si mesmo. E hoje em dia, a base da Constituição Federal Brasileira, o princípio, se nós tivéssemos que destacar o princípio mais importante, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Dele derivam todas as outras regras, todos os outros princípios constitucionais. E aí nós chegamos à conclusão de que dignidade da pessoa humana, que é um princípio do seu ponto de vista jurídico-científico, ele também é a base dessas outras religiões, inclusive da doutrina. Resta nós aplicarmos esse princípio desde esses mínimos detalhes de tratamento ali, não só aplicar a letra fria da lei, mas considerando aquelas pessoas que estão envolvidas como seres humanos e dignos de respeito. E vocês, sendo espíritas, existe algum preconceito no trabalho de vocês, no campo que vocês trabalham? Tem assim, entre amigos, tudo, tal? Porque há tempos atrás o espiritismo era muito complicado, né? Hoje já tem uma abertura melhor. E no trabalho de vocês? Bom, eu particularmente nunca senti ainda preconceito. Eu acho que eu sou espírita dessa nova geração, ainda bem. Não fui perseguido, realmente. Eu acho que o espiritismo já está bastante divulgado, né? E ele é muito respeitado, né? Isso que é o mais importante, né? Eu acho que há um preconceito às avessas aí, viu? Eu acho que o profissional que não só se declara espírita, mas que realmente tem atitudes práticas consonantes à doutrina espírita, né? Ele é respeitado no fórum, entendeu? Todos os nossos eventos, por exemplo, que a gente faz do direito à luz do espiritismo, eles são bem frequentados, né? Todos, ainda que de outras religiões, eles aceitam o nosso trabalho. Acho que isso é muito jóia. Até por conta desse passado não muito distante que você fez referência, de que se havia um receio do próprio espírita se declarar como tal, ainda existe às vezes, e também o espírita ele não tem a preocupação de angariar adeptos, né? Mas não há preconceito, pelo contrário, quando o outro descobre que você é espírita, abre-se aí um leque até para troca de ideias, seja por curiosidade ou por alguma necessidade pessoal, mas o que nós vemos realmente é uma credibilidade, um respeito, e até porque o espiritismo hoje ele está na minissérie, está no cinema, está na mídia, então não há por que o espírita ter receio de admitir isso, e também não há aí que se falar num preconceito atual como existia antes, né? Pelo contrário. Bom, pessoal, agora vamos dar um breve intervalo e voltamos já já com você.